Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Grupo de Estudos para Maratonas de Programação. O tema da aula de hoje é divisão e conquista. Mas no meio da aula a gente também vai passar pelos algoritmos de ordenação para aproveitar que os temas têm uma certa relação e a gente já vai passar por todos os algoritmos de ordenação também. Então, começando pelo o que é a divisão e conquista. Ela é um paradigma muito poderoso para a resolução de problemas. Ela consiste em você pegar um problema grande que você tem uma dificuldade de resolver e ir dividindo ele em problemas pequenos e dividir esses problemas em problemas menores ainda, até chegar em um ponto que seja muito simples você resolver esses problemas aqui. Então, ela, por exemplo, o, se você tem um vetor muito grande e você quer ordenar ele, se você quer encontrar um número específico, encontrar picos, tudo isso você pode ir dividindo o seu problema grande, que seria um vetor grande, em vetores menores e vetores menores ainda, e ir resolvendo esses pequenos problemas e assim você chegar na solução do problema maior. Então, a divisão em conquista consiste em três passos principais. Primeiro é a divisão, que é isso que eu já expliquei. Você pega um problema grande e vai dividir nele em menores até chegar em um ponto que resolver aquele problema é muito fácil. Daí a gente parte para a conquista, que é resolver esses problemas de fato. Daí quando você resolve cada problema individualmente, você pode ir para a parte de combinação. Então, a gente dividiu o problema em problemas pequenos, resolveu esses problemas pequenos e agora a gente vai combinar essas respostas que a gente teve para resolver o problema grande. Então, a resposta desses três problemas, eu junto ela para ter a resposta desse problema de cima. A resposta desses dois problemas juntas é a resposta desse. E a resposta desses dois juntos forma a resposta do meu problema inicial. Então, todo algoritmo que usa o conceito de divisão e conquista funciona seguindo essa mesma lógica. Aqui que a gente entra nos problemas de ordenação. Problema de ordenação é quando você quer ordenar um vetor, então tem um vetor com números espalhados de forma aleatória, eu quero que ele seja crescente, por exemplo. Aqui eu trouxe três é, algoritmos de ordenação, o Bubble Sort, Insertion Sort e o Selection Sort, que não são muito rápidos. Então eu vou usar aqui o site visualgo.net para exemplificar o funcionamento de cada um. Então, a gente tem o vetor não ordenado, começando pelo bubble sort. A gente tem o vetor não ordenado. Como que o bubble sort funciona? Ele, ele vai passando pelo vetor e vai fazendo troca quando o número, o número atual dele for maior que o número que tiver depois. Então, por isso que é bubble sort. Os números grandes, eles vão flutuando até o final. Então, por exemplo, aqui o 24 é maior que o 11, ele vai colocar o 24 para lá. Aqui na execução, ele começa com o 7 maior que o 1, ele vai trocar o 7 com 1. O 7 é maior que o 2, ele vai trocar o 7 com 2. O 7 não é maior que o 16, então não vai trocar. O 16 não é maior que 24, não vai trocar. O 24 é maior que 4, vai trocar. Então ele vai fazer isso para
as 8 vezes, que nós temos 8 números, então ele vai precisar passar 8 vezes. Na primeira, o maior número vai chegar aqui, na segunda, o segundo maior número vai chegar aqui. Então vamos ver funcionando. Ele vai, o 16 vai chegando aqui. Agora, deixa eu aumentar um pouco a velocidade. O 11 vai chegando. E agora já está ordenado, mas mesmo quando ele está ordenado, vocês viram que ele ainda passa. Se vocês pararem para analisar como o jeito que esse algoritmo roda, vocês vão conseguir entender porque ele roda em O de n ao quadrado. Porque para cada número, ele vai passar o vetor inteiro para conferir. Por mais que, por exemplo, quando ele está no final, ele não precisa passar o vetor inteiro, então, para chegar ao 4 aqui, ele só precisa passar o 2 e o 3, e o 4 já fica no lugar, ele não precisa passar todos os outros números depois. Ainda em média, a gente pode considerar que a cada número ele vai executar 8 passos, que é o tamanho do nosso vetor. Então, se a gente tem 8 números, a cada número ele passa por todos os números, então vai ser o nosso número ao quadrado. Ele é um algoritmo muito lento, chegando, se a gente for pensar assim. O insertion sort, ele também funciona, deixa eu colocar aqui, ele também funciona de uma maneira parecida. Ele, ele vai pegar os números e vai colocando eles no lugar que ele acha. Deixa eu colocar aqui no passo a passo. Então, ele seleciona o 7 e coloca como primeiro do vetor. Ele seleciona um e ele vai ver, ele separa o vetor em dois, um que já está ordenado e um que não está, e ele vai selecionando números e vendo onde eles se encaixam no vetor já ordenado. Então, ele selecionou o 0 e viu que o 0 é antes do 7. E ele coloca o 0 no primeiro lugar do vetor. Ele seleciona o 2, vê que o 2 é, no caso era 3 aqui. 0 é só onde ele está. Ele seleciona o 2, vê que o 2 é menor que o 7, vê que o 2 é menor que o 3 e coloca ele ali. Agora o 16, ele não é menor que o 7, então ele é o último. O 24, ele é maior que o 16, ele é o último. O 4, ele vai andando até achar o lugar. O 11 é a mesma coisa e o 9 é a mesma coisa. Então é assim que o insertion sort funciona. Ele separa o vetor em dois, a parte ordenada e a parte não ordenada, seleciona o número da parte não ordenada e vai procurando aonde que é a posição dele. Ele também é O de n ao quadrado, porque a cada número que você pega, você ainda tem que passar por todos os outros. Ainda seguindo a mesma lógica do bubble sort, por mais que esse 3 só vai passar um número, ele, na média, ele ainda vai acontecer O de n ao quadrado. E por fim, tem o selection sort, que, que ele funciona da seguinte maneira. Ele vai passar pelo vetor inteiro e encontrar o menor número. Então, ele passa pelo vetor inteiro, viu que o 2 é o menor número. Como ele é o menor número, ele vai trocar com o primeiro número do nosso vetor. Daí ele vai passar pelo vetor inteiro de novo, encontrar o menor número e trocar ele com o segundo número. Como o 3 já estava aqui, ele não trocou. Ele faz isso de novo, troca com o terceiro, faz isso de novo, troca com o quarto, faz isso de novo, troca com o quinto, faz isso de novo, troca com o sexto, faz isso de novo,
e ele chega no vetor ordenado. Então, esse funciona pela mesma lógica dos outros dois. Você, para cada número, você vai precisar passar o vetor inteiro para achar o número ou a posição do número que você está procurando. Então, por isso que esses algoritmos são muito lentos. Eles rodam n O de n ao quadrado, e é aí que entra a divisão em conquista, o tema da nossa aula. Que existem dois outros algoritmos que são muito mais rápidos. Em vez de ser n vezes n, igual esses três que eu apresentei, um parênteses, eu deixei aqui também uma página do Geeks for Geeks com o código deles. Como eles não são o tema principal na nossa aula, ou não vou. Ia ficar muito grande se eu explicasse código por código, mas se vocês quiserem colocar no notebook de vocês, se vocês quiserem estudar ele separadamente, é um conceito legal. Por mais que o C++ já tenha uma função que ordena vetor, ela funciona pelo quicksort, é legal você ter os, os outros algoritmos para problemas mais específicos. Então eu deixei a cada um aqui tem o link para o seu próprio algoritmo, seu código implementado. Mas voltando, o, esses três algoritmos funcionam n vezes n, e usando divisão em conquista, a gente consegue algoritmos que funcionam n log de n, que é muito menor, é muito mais rápido. Então, aqui eu vou explicar como o merge sort funciona pelo conceito de divisão em conquista. Então, a gente tem o vetor que não está ordenado e a gente vai, como vocês viram, é um problema difícil de se resolver. É n vezes n. Só que aqui a gente usa o conceito de divisão em conquista. Eu tenho um vetor muito grande, eu divido ele pela metade, depois eu divido a metade em metade e a metade da metade em metade, até chegar em valores unitários. Então, essa é a parte de divisão. Quando eu chego em valores unitários, chega a parte de conquista, que é ordenar esses vetores. Só que como o meu vetor só tem um número, ele já está ordenado. Então, o 7 não tem mais nenhum número com ele, então eu já posso considerar que esse vetor que só tem um 7 dentro está ordenado. Com isso, a gente tem o passo de conquista pronto. E daí a gente entra na parte de juntar as respostas. Então, a gente tem dois vetores ordenados, que só tem um número cada, e a gente quer juntar aí um vetor de dois números que já esteja ordenado. Então, eu pego o merge sort, ele olha o primeiro elemento de cada vetor e coloca e ordena eles. Então, eu olho o primeiro elemento do vetor que eu estou construindo vai ser o menor entre os dois primeiros dos vetores passados. Então aqui vai ser o 3, e depois o segundo vai ser o melhor entre os primeiros dos dois vetores passados. Como eu já usei o 3, eu uso o 7. Ele vai fazer isso para todos, e daí a gente já tem vários vetores de 2 que estão ordenados. 3, 7, 2, 16, 4, 24, 9 e 11. A partir disso, a gente tem as respostas para os vetores com dois números, a gente consegue a resposta para os vetores de quatro números. Então, olhando de cima, eu quero o menor entre os dois primeiros, entre 2 e 3. O menor é 2, eu coloco aqui. E depois eu quero o menor entre 16, já que eu usei o 2, e 3. Eu
o 3, eu coloco aqui. O menor entre 17 e 16 é o 7, daí eu coloco aqui. Depois só sobrou o 16. Então agora a gente tem esses 4 números ordenados e o mesmo ocorre desse lado. 4, 9, 11 e 24. E por fim, a gente tem dois vetores de 4 e quer juntar num vetor de 8, que era o tamanho do nosso vetor original. Então, olha os primeiros, 2 e 4, eu coloco 2. Agora eu tenho 3 e 4, eu coloco 3. 7 e 4, eu coloco 4. 17 e 9, eu coloco 7. 16 e 9, eu coloco o 9. 11, 16 e 11, eu coloco 11. 16 e 24, eu coloco 16. E só sobrou 24, eu chego no 24. Então, eu consegui ordenar o meu vetor quebrando esse problema que eu tinha em problemas menores. Por que que isso é mais rápido? Nos outros algoritmos, eu executo para cada número, eu tinha que passar o vetor inteiro olhando os outros números. Usando divisão e conquista, não. Porque eu divido esse vetor em 2, depois em 2, depois em 2. Isso é logaritmo. O log 2 de n. Então, de 8 vai ser 3. E a cada camada dessa árvore que eu criei, então log log de 8 na base 2 é 3. Então eu tenho 3 camadas aqui, porque a cada camada eu fui dividindo por 2, por isso que o log é na base 2. Então, nas minhas 3 camadas, eu vou olhar todos os números para fazer a reconstrução do meu vetor. Então, como eu olho todos os números e essa função de juntar as respostas só olha um número uma única vez, então, para o meu log de n, que é 3, eu executo o n números, que é o número do meu vetor. Então, por isso que é mais rápido. Ao invés de ser n vezes n, é n log de n. Em vez de eu executar 8 vezes 8, eu vou executar 8 vezes 3. 8 nessa camada, 8 nessa camada, 8 nessa camada. Então, é assim que o merge sort funciona e por isso que ele é muito mais rápido que os outros algoritmos. O quicksort, ele funciona de maneira semelhante, ele também tem o conceito de você ir dividindo o vetor em várias partes e depois reconstruindo isso, ordenando. Só que o quicksort, ele utiliza um conceito de pivô que deixa, ele também é n log de n, só que em algumas ocasiões ele funciona melhor. É algo, se vocês tiverem curiosidade, é algo interessante de se pesquisar sobre. Então, aqui tem o algoritmo do merge sort, o código. Ele, ele pega o vetor inteiro, tendo o começo do vetor, o meio e o final. Ele define o tamanho dos dois vetores inicial. Depois ele vai resolver daquela forma que eu citei. Nesse exemplo aqui, ó, ele primeiro implementa, na verdade isso daqui era só a função de merge. Desculpa pelo erro. Essa daqui é só a função que faz essa parte aqui, que ela recebe dois valores, dois vetores. No caso, ele não divide ele não cria novos vetores, ele está fazendo isso tudo no mesmo vetor. Então, ao, aqui como eu representei os vetores quebrados, mas imagina que só está o vetor dessa forma aqui. Então, o primeiro elemento é 7, o outro é 3,
e ele só recebe a informação de onde começa e termina esse vetor que a gente separou do vetor principal. Então, a função de merge faz essa parte de escolher, de colocar os números já ordenados. E a nossa função merge sort, ela é bem simples. Ela, você vê se a referência da sua esquerda é menor que a referência da sua direita. Então, por exemplo, aqui é 0, aqui é 7. Quando a esquerda não for menor que a sua direita, é porque você chegou em um vetor unitário. Então, aqui é 0 e 0. Aqui é 1 e 1. Então, se você chegou no seu vetor unitário, você não precisa separar, que é isso que essa função está fazendo. Então, para separar, ela encontra o meio desse vetor. Então, se o meu left for 0, meu right é 7, ele vai encontrar o meio. Então, 0, 7, esse daqui vai ser o meio. A partir desse meio, ele vai chamar de forma recursiva o merge sort para metade, para a primeira metade e para a segunda metade. E depois, então, de forma recursiva, ele chama a primeira, quando ele resolver a primeira, ele chama a segunda, quando ele resolver a segunda, ele faz um merge dessas duas. Então, ele separa a primeira, separa a segunda, daí ele vai resolver a primeira inteira, daí ele separa a primeira, vai resolver a primeira inteira, separa a segunda, vai resolver a segunda inteira, e a gente usa a função merge, que é a que a gente definiu aqui em cima, para juntar isso em um único vetor. É nessa função merge que a gente vai colocando os menores números primeiro e depois, e assim vai se criando o nosso vetor ordenado. Então, vamos visualizar ele funcionando. Eu não testei como que é a visualização disso. Eu acho que vai ser um pouco menos intuitivo. Não tá funcionando. Ué. Aí. Aqui, ó. Ele vai separar o nosso vetor em dois. Depois, esse vetor que ele separou, ele separa no meio de novo. Depois, ele separa um valor unitário e junta os dois. Agora, a outra metade desse vetor de tamanho 4, ele separa os valores unitários e já ordena. A partir disso, ele vai fazer um merge desses dois vetores. E agora ele vai resolver a segunda parte do vetor. Então, a gente tem um vetor de 4 de tamanho 4, divide em dois vetores de tamanho 2, divide os valores unitários e agora ele vai voltar ordenando esses dois. Agora ele vai fazer isso com o outro lado. Então divide esses dois em valor unitário, ordena eles. Agora ele vai fazer aquele merge comparando. E por fim, ele faz isso com o vetor inteiro. Então essa é a representação do nosso algoritmo funcionando. Por que isso é tão, o divisão em conquista é tão importante? Porque quando você divide o seu vetor ao meio e ao meio, a complexidade logarítmica ela é muito pequena.
E ela é. Então, quando você consegue aplicar isso, você otimiza bastante o seu código. Então, essa foi a parte dos algoritmos de ordenação, inclusive os dois que utilizam o merge, a divisão e conquista. E a gente vai ter também a parte sobre busca binária, que é outra solução, outro conceito que utiliza também divisão e conquista. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Thiago e agora irei falar sobre busca binária. O que seria a busca binária? Vamos supor que a gente está querendo fazer, né, uma busca em um elemento dentro de um vetor, certo? Quando a gente quer procurar um elemento dentro do vetor, mas assim, em qualquer caso, né, da programação, aqui nas maratonas, a gente quer fazer uma busca eficiente, certo? Um processo eficiente. Então vamos supor aqui, ó, que a gente está procurando uma palavra em um dicionário, né? No dicionário tem lá as palavras ordenadas, né? De acordo com o verbete, né, se eu não me engano. Daí, quando a gente procura uma palavra, por exemplo, com a letra Q, a gente pode buscar uma a palavra Q, a gente pode uma palavra com a letra Q, a gente está na seção H, por exemplo, na seção das palavras em H, certo? Mas só que a gente não precisa procurar na seção em H, porque a gente sabe que o Q é uma letra com peso maior, por assim dizer, né? Então, a gente já pode já desconsiderar o que vem antes da... assim, na verdade, a gente já pode desconsiderar já as palavras em H e a seção do H e a seção das palavras que começam com uma letra que vem antes de H, certo? Que nem aqui, nesse caso. Onde se já sabemos que uma palavra está numa seção, está na seção da letra M, então a gente não precisa folhear as páginas depois da letra N, certo? Então, o que seria a busca binária, passando para esse caso? Então, a busca binária seria um algoritmo de busca bem eficiente, né? Que, assim, um algoritmo ineficiente, não ineficiente, mas que demanda um pouco mais de tempo, seria a busca sequencial, né? Que seria a ODN, que a gente analisaria todos os elementos do vetor para procurar o elemento que a gente deseja, né? Verificar se ele está lá. Mas aí, no caso, a busca binária seria uma busca eficiente para encontrar a posição de um elemento dentro de um vetor ordenado. É, por exemplo, que nem um caso que eu citei do dicionário, onde todas as palavras estão ordenadas. Então, aqui seria um caso um caso bem análogo à busca binária, né? Onde que a gente busca uma palavra dada as palavras ordenadas no dicionário, certo? Então vamos supor aqui, ó, como funciona o algoritmo da busca binária. Vamos supor que eu tenho um, um vetor aqui de 8 posições, esse vetor aqui. Eu quero buscar o número 20, certo? O primeiro passo que a gente tem que fazer é analisar o elemento do meio, né, do vetor. Então, assim, como eu tenho um número par de elementos, eu considero o elemento à esquerda, né? Que, tipo, a metade seria mais ou menos essa divisória entre o 9 e 20. Mas em casos de vetores pares, a gente pega o da esquerda. Então, 9, né? Eu tenho um vetor ordenado e quero buscar o 20, eu estou analisando a posição 9, que é a posição do meio. Então, 9 é o que em relação ao 20? Maior, menor, igual? É menor, certo? É menor do que o meu 20. Então, como eu sei que o meu vetor está ordenado, estou analisando a posição 9, que é um vetor, um número menor do que eu quero buscar. Então, eu não posso somente já desconsiderar já esses números que estão à esquerda de 9, porque eu quero um elemento maior do que 9, eu sei que esse vetor está ordenado. Então, eu posso desconsiderar esses, essas quatro posições já. Então, a partir do meu próximo passo, eu só considero dessa posição em diante, certo? Então tá aqui, como eu quero buscar o 20, eu sei que os elementos que podem satisfazer 20, depois da análise do meio, são esses quatro da direita, certo? Então agora, verificar o meio desse vetor seria o elemento 27. 27 é maior, menor ou igual ao meu 20 que eu estou querendo buscar? Ele é maior, certo? Então,
como eu sei que o meu meio é maior do que o elemento que eu tenho que buscar, então eu já desconsidero todos os outros maiores, certo? Então eu desconsidero 45, 55 também. Então, o já posso considerar esses três elementos aqui. Então, aí no fim, o elemento que vai sobrar é o 20. Aí, como eu tenho um único elemento, ele vai ser o meu próprio meio, por assim dizer. E eu vejo, né, se o meu meio é igual ao elemento que eu estou buscando. Então, 20 é igual a 20, então consegui encontrar o elemento que eu estou buscando, certo? Como vocês podem perceber, a gente divide de metade em metade, né? O nosso problema, certo? Então, ele se enquadra como um algoritmo que utiliza da divisão em conquista, que ele divide de certa forma em dois, porque assim, se eu tenho a divisão dos elementos maiores que o meu meio e os elementos menores que o meu meio, né? Isso se eu não tiver encontrado o elemento logo naquela interação, né? Se ele não for meu meio, certo? Então aqui temos o algoritmo, mas eu vou implementar aqui com vocês aqui no Codebunks, certo? Então aqui, vamos supor que eu já tenho o meu vetor ordenado, né, previamente aqui, ó. Então tenho o meu vetor. Então vamos já colocar aqui uns valores 0, 12, 34, 56, 104, 376, certo? Não, não, na verdade vamos fazer melhor, né? Vamos fazer o seguinte, vamos transcrever esse vetor aqui, ó. Cadê? Transcrever esse vetor. Então, 3569, 3569, 20, 27, 45, 55, certo? E o valor que eu quero buscar nesse meu vetor é o 20, certo? Então, como que a gente faz a busca do valor nesse vetor aqui, ó? Vamos criar aqui uma função, né? Para facilitar a gente. Então, tem aqui minha busca binária. Então, ele vai receber o meu vetor, né? E o valor que eu estou querendo buscar, certo? Então, como que eu já começo? Eu falo que o meu elemento mais à esquerda, né, é igual ao zero, né, no momento. E o meu valor mais à direita é o v.size, né, tamanho do meu vetor menos 1. Então, assim, o meu index mais à esquerda é o zero, né, no momento. O meu index mais à direita é o tamanho do meu vetor menos 1, certo? Então, o que eu tenho que fazer agora? Enquanto a minha esquerda for menor ou igual do que a minha direita, certo? Eu faço o seguinte, eu tenho que fazer o cálculo do meio, né? Então, a posição do meu meio atualmente seria igual, para evitar overflow, né? De, por exemplo, sobrepor o limite lá aqui da variável inteira. Eu faço o seguinte, faço minha esquerda menos a diferença da direita para a minha esquerda sobre 2, certo? Porque isso aqui verifica que a diferença de tamanho entre a minha esquerda e minha direita, certo? Aí depois disso eu divido e subtraio da... Não subtraio, né? Na verdade, eu somo, né? Perdão, eu somo. Porque aí eu já somo logo a diferença, né? Que isso aqui é correspondente ao tamanho da metade, por assim dizer. E aí eu somo com o elemento da minha esquerda. Daí eu descubro o meio, certo? Então, qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar se o valor que está no meio é o valor que eu quero, né? Então, se o valor, se o valor que está no meio, se o valor que está aqui no meio é igual o valor que eu estou querendo buscar, né? Então, eu posso retornar o index do meio, certo? Caso contrário, se o valor que eu tenho que aqui no meio for maior do que o valor que eu estou querendo buscar, então eu posso desconsiderar toda a minha direita, né? A direita que eu tenho lá. Então, assim, você não concorda aqui, ó. Por exemplo, aqui ó, nesse caso. Esse aqui é maior do que eu tenho que buscar, né?
Então, a minha direita não torna a posição do meio menos um, né? Meu elemento mais à direita não torna esse elemento anterior ao do meio, né? Então, eu tenho que minha direita, né, seria igual ao meu meio menos um, certo? Caso contrário, eu sei que o meu elemento é menor, né? Porque eu já comparei se é igual, né? Então, eu sei que o meu elemento é menor. E quando o meu elemento é menor, quando a gente compara aqui, se o meu elemento é menor, então eu desconsidero todos esses elementos aqui mais à esquerda e o, a minha esquerda passa a ser o elemento após o meio, certo? Então a minha esquerda passa a ser, nesse caso, 20. Então, minha esquerda passa a ser igual a meio mais um, certo? Então, a partir disso, a gente tem que o nosso algoritmo já está pronto. Então, como a gente quer buscar o 20 aqui, ó, o meu 20 está no index 0, 1, 2, 3, 4, né? Então, vamos dar aqui um cout na minha busca, certo? Passando o meu vetor e o meu valor, certo? Então, após a execução daqui é para retornar meu index 4, certo? Então, o que foi executado aqui, meu index 4, beleza? Então, tá tudo certo. Mas aí, a gente pode fazer também o seguinte, né? A gente pode colocar um menos um aqui para retornar caso não exista o elemento que eu esteja buscando. Então, se eu buscar, por exemplo, aqui o 4 não existe no meu vetor. Então, posso retornar aqui menos um. Que é menos um identifica que não existe o elemento que eu estou buscando dentro do vetor ordenado, certo? Então, é assim que funciona o algoritmo da busca, certo? Então, aqui está o algoritmo aqui da minha busca, né? Binária iterativa. Porém, eu consigo fazer ela recursivamente. De que forma eu faço, certo? Eu passo como parâmetro meu vetor, minha esquerda e minha direita, e o número que eu estou querendo buscar, certo? E caso a esquerda já tiver ultrapassado a direita, eu paro, né? Meu algoritmo e retorno menos um. Mas caso a esquerda for menor ou igual à direita, eu faço o recálculo do meio, certo? Verifico se eu encontrei o valor, né? Então, se eu encontrei o valor, já retorna a posição. Se o valor que está no meio for menor, né? Então, eu faço aquele processamento, né? Minha esquerda se torna o meio mais um, certo? E caso contrário, minha direita se torna o meio menos um. Então, é um processo igual, certo? Mas aí utilizando a recursão, certo? Aqui vamos para um exercício onde que a gente tem que fazer a adaptação da busca. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nele. Então, ó, temos aqui Raju e Mina adoram jogar um jogo diferente com pequenas peças de mármore, chamados marbles. Eles têm um monte de dessas peças com números escritos neles. No início, Raju colocaria esses pequenos mármores um após o outro em ordem ascendente de números escritos neles, assim, em ordem crescente, né? Então, Mina gosta de pedir a Raju para encontrar o primeiro mármore com certo número. Ele, ele deveria contar 1, 2, 3. Raju ganha um ponto por cada resposta correta e Mina ganha um ponto se Raju falha. Depois de um número fixo de tentativas, o jogo termina e o jogador com o máximo de pontos vence. Hoje é a sua chance de jogar com a Ju, sendo um cara esperto. Você tem em seu favor o computador, mas não subestime Mina. Ele escreveu um programa para monitorar quanto tempo você levará para dar todas as respostas. Portanto, agora escreva um programa que ajude seu desafio com a Ju. Então, é o seguinte. Ele vai ordenar, né? Ele quer que ordene o peso das pedras. E depois ela quer que encontre a primeira ocorrência. Não, pera. Deixa eu conferir aqui. Então, Mina gostaria de pedir a Raju para encontrar o primeiro mármore com certo número. Então, é o primeiro mármore com o, o número que eu estou querendo encontrar. Por exemplo, aqui.
Nesse caso, eu quero. Ó, a caso de teste N, que é o número de mármores, e Q, que é o número de consultas que Mina deseja fazer. Então aqui eu tenho, aqui por exemplo nesse 4, né? Eu tenho esses 4 mármores aqui e a consulta de encontrar os 5, né? E pro caso 1, o 5 é encontrado na posição 4, porque de acordo com os números que eu tenho aqui, se eu ordenar eles, o elemento vai estar na posição 4, né? Que no caso 5, que é o maior. Então beleza, entendemos aqui o nosso problema. Então vamos aqui, né? Fazer a separação. Então vamos começar. Então, eu tenho meu N e meu Q, né? Então temos aqui N, int, Q. Então, não, vou tirar esse int aqui. Então, enquanto, né, eu vou lendo esse meu N, esse meu Q e eu tenho que meu, né, N e Q, ou N, não, ou Q, né, igual a zero. Que aqui essa é uma forma de verificar essas condições aqui, ó, onde que passa quando os dois forem zero. Então, isso é uma forma de já verificar logo no começo do laço, certo? Então, ó, então eu vou ter o meu vetor, né, meu vector, e eu vou ler os meus valores, né? Então vou aqui ler meu valor x, né? Então vou fazer o seguinte, então vou ter um for int i igual a zero, menor do que n e mais, certo? Vou ler o meu x e adicionar ele ao meu vetor, certo? Então, beleza. Certíssimo. Então, ó, depois de adicionar eles ao meu vetor, então eu tenho que ordená-los, certo? Então, para ordenar, eu posso utilizar a função sort. Ou, se vocês quiserem praticar também, vocês podem utilizar os algoritmos de ordenação vistos anteriormente, certo? Então, ordenar, v.begin, v.end, fechou. Então, agora eu vou ter que ler minhas consultas. Então, beleza. Então, eu tenho meu Q. Vou reaproveitar meu X. Então, é o seguinte. Vamos parar para pensar. Minha busca binária encontra o valor, né, que eu tô querendo ver se ele faz parte do meu vetor, certo? Que nem aqui, certo? Isso aqui já retorna a posição, né, que eu encontro. Mas a gente quer encontrar a primeira ocorrência de um valor que eu esteja buscando, certo? Que nem nesse caso aqui, ó, por exemplo, eu quero buscar o 3, né? Nesses elementos aqui, ó. Então, a primeira ocorrência do 3 após isso aqui estar ordenado seria na terceira posição, né? Porque ficaria 1, 1, 3 na terceira posição, certo? Então, como que eu faço isso, certo? Verificando aqui a busca binária, né? Esse tipo de problema, esse tipo de busca, por assim dizer, né, onde que a gente quer buscar a primeira ocorrência de um número que seja igual ou maior do que eu esteja buscando, é o chamado de lower bound. Onde que acontece? Onde, por exemplo, eu quero buscar o 2 aqui, por exemplo, nesse conjunto de valores aqui ordenado. Se eu encontrar o 2, beleza, retorna a posição do 2. Mas caso eu não consiga encontrar um 2, ele retorna a posição do primeiro número maior do que 2, que nesse caso seria o 3. Entendeu?
Então, lower bound tem essa característica. Então, vamos adaptar aqui o nosso código. Então, eu desconsidero essa parte, né, do igual. Então, eu vou declarar aqui, ó, uma variável assim de resposta que eu tenho atualmente, certo? E que minha resposta, assim, por padrão, vai ser, o primeiro elemento do vetor já é maior do que eu estou querendo buscar, maior ou igual. Então, por padrão, eu já coloco aqui como zero. Então, beleza. Então, eu tenho que verificar, ó, se o valor do meu vetor assim, o que eu tenho nessa posição é maior ou igual do que o valor que eu estou querendo buscar, então eu, eu faço com que minha resposta seja a direita, certo? Porque assim, eu sei que o elemento da direita não, minha direita não, né? Igual ao meio. Porque como o elemento do meio é maior, então assim, eu tenho certeza que o elemento que está no meio atualmente é maior, certo? Então, eu já posso considerar os outros, porque eu sei que como esse é maior, e esse maior é mais próximo do elemento que eu estou querendo buscar, certo? Então, eu posso considerar o restante do vetor, certo? E do contrário, eu aumento a minha, a minha esquerda, certo? Se, se não for. Então, beleza. Então, já tenho aqui minha busca, certo? Que eu já posso falar aqui, ó, lower bound. Beleza. Então, eu quero procurar o meu x, certo? Então, a posição que o meu lower bound vai retornar é essa daqui, certo? Que vai ser dada passando o vetor e o x que eu estou querendo buscar. Mas como vimos, o lower bound é, nos retorna a primeira instância do valor, de um valor, né, no caso, de um valor que seja maior ou igual ao elemento. Então, não é necessariamente igual. Então, eu tenho que verificar se esse valor dado aqui é igual ao que eu estou querendo buscar, entendeu? Então, se o, o valor dado se a posição dada no meu lower bound tiver o valor que eu estou querendo buscar, aí sim eu tenho que printar que eu encontrei. Então, eu tenho que o meu número x, né, foi encontrado na posição. Caso eu tenho que retornar lower bound mais um, porque o, o vetor aqui no problema está um indexado. Pelo que a resposta cobre, né, no caso. Então, e caso contrário? Caso contrário, eu tenho que falar que o meu valor x, né, não foi encontrado. Então, beleza. Aqui está a solução desse problema, mas aí a gente tem que printar o teste que a gente está, né? Então, eu vou começar com o teste aqui valendo 1, certo? Aqui depois da ordenação eu já posso printar, né? Colocar case. Aí aqui vem o meu valor. Teste. Aqui 2 pontos. Aqui endline. E aqui eu já posso até incrementar já para os futuros casos. Então beleza. Vamos executar o nosso código para ver como é que tá. Aqui é menor que é maiúsculo. E aqui? Eu não retorno -1, né? Eu retorno a minha resposta, né? Então, qual que é o problema? Não é meu lower bound aqui, é o index retornado pelo meu lower bound. Então, beleza. Então, pronto. Então, vamos colocar aqui nossos valores. Então, temos 4 e 1. Não, é diferente, né? Aqui é
diferente que eu tenho que analisar. Esse um dos dois é diferente. Então aqui. 4 e 1. 2, 3, 5, 1. Então vamos começar com o meu caso 1, né? Tem que procurar o 5. 5 found é de 1. Então o que a gente fez de errado aqui no nosso lower bound? Aqui. Se eu tenho que a posição do meio é maior ou igual do que o meu valor, então no caso eu posso armazenar a direita mesmo. Na verdade é a direita. Porque, assim, se eu tenho que um número é maior, então eu tenho certeza que a minha direita é maior. Então, vamos fazer o teste. Se não me engano é a direita mesmo. Então, ó. Então, 4, 1, 2, 3, 5, 1. E o meu 5. 5 found at 1. É, vamos dar uma análise rapidinho. Analisando um pouco melhor aqui. Aqui não é a direita mesmo não, é o meio. Assim, considerando uma resposta assim pior, né, caso a gente não encontre legal mesmo, considerar um valor maior, né, para identificar a posição. Então eu posso colocar aqui ó, o meu vetor.size para identificar. E o que mais estava printando errado mesmo é que eu estou colocando uma função para printar em vez do meu index. Então, aqui, meu index. Então, beleza. Então agora é para estar correto. Então vamos copiar aqui, ó, nosso primeiro caso. Então temos aqui, certo, 5 está na posição 4 mesmo. Então beleza. Então agora vamos para o nosso segundo caso. Nós temos aqui esse vetor aqui, certo? Então queremos buscar o 2. O 2 não é encontrado, que nem está aqui. E o 3 é encontrado na posição 3. Enquanto digitamos 0, 0, o processo acabou. Então beleza. Então vamos enviar aqui, né, para o judge para ver se nosso problema vai ser aceito. Então, temos aqui escadas. Vamos conferir. E aí foi aceito. Então, isso aqui é uma boa aplicação do lower bound. Vamos lá. É bom vocês terem ciência também de que existem algumas funções na biblioteca STL para poder fazer a busca binária, né? Que nem aqui a binar search, que verifica, né, se um valor existe dentro do vetor já ordenado. Então, se vocês forem utilizar essa função aqui, ó, dentro da STL, vocês ordenam o vetor antes de usar ela, certo? Antes de todas, na verdade, vocês ordenam o vetor, tá? A segunda aqui é o lower bound, que nem eu acabei de explicar para vocês, que acha o primeiro elemento maior ou igual, certo? Então, ele é muito útil para achar valores dentro do intervalo ordenado. E o upper bound, que é diferente do lower bound, o upper bound só considera elementos maiores, né? Então ele acha o primeiro elemento maior do que o valor que você forneceu, certo? Então, a busca binária, como procura um valor específico, retorna booleano, certo? Mas nos outros casos aqui do lower bound e upper bound, aí retorna um iterador e convertendo ele pro número, né, acessando o valor que está dentro dele, você consegue trabalhar bem, certo? Uma outra aplicação da busca binária, por exemplo, é de utilizar a busca binária na resposta, onde, por exemplo,
existem um intervalo possível para satisfazer um caso, né? Tipo, fazer um contexto. Você quer procurar o valor mínimo, certo? Que é a melhor resposta dentro de um intervalo de respostas válidas. Por exemplo, vou abrir aqui o bloco de notas. E vamos supor que você tem aqui, ó, um valor, você quer descobrir, com eu consigo resolver determinado problema, com 2 eu consigo resolver determinado problema, 3, 4, 5, 6, 7, até, sei lá, 10 a quarta, por exemplo. Não, vamos considerar aqui, ó, 7 e 8, né? 7 e 8. Então, o que seria a busca binária na resposta? Então, vamos supor aqui, ó, que eu posso, assim, eu tenho esses números possíveis aqui para solucionar meu problema, certo? Aí eu faço um chute. Ah, com 4 eu já consigo resolver o meu problema? Sim, se com 4 eu consigo resolver meu problema, eu consigo resolver meu problema com 5, 6, 7, 8, entendeu? Mas como eu quero buscar o mínimo, então eu desconsidero esses valores aqui, certo? Então é meio que um chute. Eu chuto 4. Com 4 eu consigo resolver meu problema? Consigo. Então eu posso já desconsiderar os valores que vêm após o 4, entendeu? Daí agora, por exemplo, eu chuto 2. Com 2 eu consigo resolver meu problema? Aí vamos supor que não. Se com 2 eu não consigo resolver meu problema, então eu posso já descartar um e o 2, certo? Caso eu não consiga resolver o meu problema, certo? Então, agora com 3 e com 4, eu consigo, meu meio se torna 3, né? Com 3 eu consigo resolver o meu problema? Se sim, minha resposta é o 3, certo? Se sim, a resposta é o 3. E eu, no caso, apago 4, busco e boa, certo? Agora, caso não seja possível resolver com 3, então, como eu sei que com 4 resolve, minha resposta seria o 4, certo? Então, como eu adapto minha busca a isso, certo? Minha busca binária aqui, que eu tenho aqui no meu código. Então, vamos voltar à busca binária que eu tenho antes, certo? Então, isso daqui. Vamos até desconsiderar isso aqui, certo? Então, vamos supor aqui, ó. Eu não vou precisar mais de um vetor, certo? Porque eu só vou fazer um chute, né, por assim dizer. Então, como que eu faço? Eu tenho aqui minha esquerda é o zero, né? E minha direita vai ser o quê? Minha direita vai ser a saída máxima que eu identificar no problema. Por exemplo, eu sei que no meu problema, a minha resposta não ultrapassa desse número aqui, de 10 elevado a 8, por exemplo. Se eu sei que não ultrapassa. Então, como que eu faço? Eu faço o seguinte. Eu calculo o meu meio, normalmente, né? Eu não quero verificar se é igual, né? Eu quero verificar, por exemplo, assim, vai depender do contexto do problema, mas vamos supor que eu tenho uma função possible, né? E ele retorna booleano caso eu consiga satisfazer meu problema com m, certo? Então, se for possível satisfazer meu problema com m, então vou ter aqui a minha resposta, né? Se for possível satisfazer meu problema com m, então minha resposta vai ser o meu meio, certo? E eu já vou poder desconsiderar os outros na busca, né? Porque eu sei que com m eu satisfaço o meu problema, então eu já desconsidero os valores que vêm após ele, certo? Então já armazeno, né, o m aqui, o meu meio na minha resposta e já retiro e continuo a busca, entendeu? Então eu posso fazer dessa forma. E na busca eu retornaria a resposta, certo? E trabalharia ela como o problema pediria, certo? Então, dessa forma, assim, claro que
Você vai ter que implementar uma função, né, para verificar se o M que eu estou passando é uma solução possível, mas como isso varia de problema a problema, né, que, de contexto a contexto, então fica um pouco difícil determinar já uma função direta para isso. Mas você pode utilizar a busca binária na resposta para poder chutar um valor que satisfaça o problema e poder encontrar o valor mínimo que satisfaz aquele contexto, certo? Então, isso aqui é uma aplicação de busca binária na resposta. Então, aqui tem alguns exercícios aqui que vocês podem estar utilizando para treinar a busca binária, né? No caso, esse aqui é o tiro ao alvo, que é uma questão de lower bound, envolvendo distância entre pontos, que vocês conseguem resolver. E essa outra é uma questão da Maratona SBC de 2019, onde vocês podem utilizar a busca binária na resposta. Aqui, ó. Então, você tem aqui competidores, aí os competidores... cadê aqui, ó? Então, temos aqui, ó, um N representando o saco de pipoca, a quantia de competidores e a quantidade de pipocas por segundo que o competidor pode comer, certo? E a gente quer descobrir em quantos segundos o, o, uma equipe come todas as pipocas se organizar de uma maneira melhor possível. Então, por exemplo, eu tenho aqui, né, esses sacos de pipoca, certo? Então, como que assim, o que esse programa pede? Ele tem que conferir isso de comer os sacos de pipocas na menor quantia de segundos possíveis. Então, eu vou ter três, eu vou ter três competidores comendo cada um 4 pipocas quatro pipocas por segundo. Com isso, eu quero ver assim, ó, todas as pipocas devem ser comidas por um único competidor. Ou seja, se um competidor começou a comer essa pipoca com 5, então ele tem que comer até acabar a pipoca. Então vai ter, ó, os primeiros 3 competidores vão revezar nessa aqui, certo? Então, na primeira que sobrar, por exemplo, se sobrar uma pipoca, o competidor que estava comendo aqui tem que finalizar o saco de pipoca. Aí, com isso, você você tem que processar esses, essas possibilidades baseadas no chute e criar o código da função possible para verificar se a equipe consegue comer naquela quantia de segundos, certo? Então, é isso. Essa foi a aula de Divisão e Conquista e espero encontrar vocês na próxima semana, na próxima aula, viu? Muito obrigado pela atenção e até mais.